caminhando, usando o livro do Robert Self, Os Batistas e a Doutrina da Eleição, da editora Fiel, um ótimo livro do ponto de vista histórico, e o último capítulo, ele é ótimo do ponto de vista prático. Há aplicações práticas da doutrina da eleição e caminhamos para o final. Primeiro, alguns pontos já tocamos aqui. A adoração. Somos salvos pela graça para a glória de Deus. Então a doutrina da eleição, ela nos ajuda a adorar com mais intensidade. Por quê? Deus me salvou pela graça. Deus me salvou pela graça para a sua glória, me revelando a sua glória, pois a Bíblia fala que a glória de Deus é a fonte da nossa satisfação, da nossa alegria. Então, a doutrina da eleição, ela torna a graça mais clara, a glória de Deus mais evidente, e assim nós adoramos com maior fervor e intensidade, a viver uma vida que glorifique a Deus. Segundo, compreensão da Bíblia inteira. O conceito de soberania de Deus e eleição, ele é claro desde Gênesis. Deus amou Jacó, aborreceu Esaú, como vimos a Romanos capítulo 9. Então, desde Gênesis, Deus, ele já revela e manifesta a sua bênção aos eleitos. Desde Gênesis. Então, a doutrina da eleição, ela perpassa por toda a Escritura. Por causa do tempo, não conseguimos trabalhar isso, só citamos textos do Novo Testamento, mas a doutrina da eleição, ela também tem a sua base no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Evangelismo, incentivo à evangelização, como mencionamos. Paulo, ele era um lançador de igrejas, ali, a comunidade da Europa, Ásia Menor, ele pregava o Evangelho, plantava comunidades cristãs, e ele apresentou nas suas cartas com muita clareza a doutrina da eleição. Então, não sabemos quem são os eleitos. Cristo chama os eleitos pela pregação do Evangelho. Spurgeon, vamos citar ele no final. Spurgeon foi um grande evangelista, foi um pregador do Evangelho, ganhou muitas vidas para Cristo e, no entanto, escreve um sermão sobre eleição. Então, não há contradição entre ser um evangelista e crer na doutrina da eleição. A doutrina da eleição não é curiosidade para laboratório de seminários de teologia. A doutrina da eleição, ela é um incentivo da graça de Deus para missões e para a evangelização. A gente evangeliza, planta semente e descansa que Deus é quem faz a obra. Não viver com sentimento de culpa, como eu mencionei no começo. Não dava o último folheto, ia para casa com o folheto do bolso do evangelismo e me sentia culpado de que alguém poderia ir para o inferno por minha causa, porque eu não evangelizei. Não. A doutrina da eleição, ela é um incentivo para uma evangelização equilibrada, evangélica e sem culpa. Graciosa. Quarto, oração. A doutrina da eleição, bom, se Deus me salvou, se Ele me resgatou, então isso me traz quebrantamento. A doutrina da eleição, bem digerida, de forma madura para o crente, ela torna o crente mais devoto na sua oração. Porque, afinal de contas, pastor muito conhecido no Brasil, o pastor Augusto Nicodemos, trabalha na Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Ele conta seu testemunho de que ele leu esse sermão do Spurgeon. A reação dele ao fechar o livrinho foi dobrar o seu joelho em sua cama e agradecer a Deus por ser um eleito. Então, o entendimento da doutrina de que nós só somos salvos pela graça, isso é uma eleição incondicional, pressupondo o amor de Deus por nós, isso deve nos colocar de joelho. Não sair por aí, agora eu sou calvinista e vou, não, mas nos colocar de joelho, com lágrima nos olhos, adorando ao Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Isso nos leva ao quinto ponto, humildade. Charles Spurgeon fala, doutrina da eleição com arrogância não se completam. Se Deus me salvou pela graça
eu sendo pecador, cego e não merecedor da misericórdia, não merecedor da graça de Deus, qual é o ponto? Eu não posso ser uma pessoa arrogante, eu não posso ser uma pessoa soberba. Por quê? Porque tudo é graça. Nós lutamos com orgulho por causa do pecado que ainda habita em nós até o dia da volta de Cristo. Mas, se eu sou justificado pela fé, Deus me salvou pela sua graça, mediante a fé na cruz do Calvário, Jesus Cristo me chama a uma postura de humildade. Ele, em parábolas, e também em João capítulo 13, lavando os pés dos seus discípulos, ele deixa isso muito claro para nós. Então, a doutrina da eleição, ela não deve ser usada como eu descobri algo que ninguém descobriu no meu contexto local, na minha EBD, na minha igreja ou no meu local de convivência, e agora eu tenho um conhecimento superior àquelas pessoas. Não é esse o propósito, né? Mas a doutrina da eleição, ela nos quebranta, nos humilha, porque, como eu falei, como nós somos mais humilhados, Deus, ele é mais exaltado. Jesus fala isso muito bem quando ele fala que os últimos serão os primeiros. E por último, ponto 6, boas obras. Deus me salvou, Deus me escolheu, então eu devo manifestar o amor de Deus em boas obras. Eu devo fazer boas obras. Boas obras não salvam, mas vamos pensar no capítulo 2 do livro de Tiago. Eu sou justificado pela fé, mas a evidência da minha fé são as obras. Ou seja, a fé é a raiz da árvore. As boas obras, elas são o fruto. Fé, raiz, boa obra, fruto. Então, eu praticar o bem ao próximo é uma evidência. Nem todo mundo que pratica o bem, foi salvo, mas quem foi salvo tem que praticar o bem. Esse é um chamado de Deus, manifestar o bem ao seu próximo, à sociedade. Boas obras, manifestar o bem. Concluindo, então, vamos a alguns minutinhos de pergunta. Pontuando, acabando a aula, página 24 do sermão, Spurgeon fala: sabemos que a Bíblia ensina uma eleição individual.